Eu tenho certeza que você conhece alguém na medicina que tem alguma questão em relação à prática. Alguma insatisfação, alguma insegurança, pode ser até que seja você. Seja até você. Pode ser porque você não gosta da forma como aprende. Só vive reclamando de epônimos E tabelas que você precisa decorar. ou porque você não vê um sentido claro no que estuda. Você não vê sentido em decorar aquilo que decora. Ou de não aprender exatamente o que você precisa para dar um plantão na vida real. Talvez você não consiga enxergar resultado no seu estudo e não consiga aplicar da forma como gostaria, e não consegue decidir que caminho seguir. Isso acaba te deixando perdido. Pode ser que você não consiga compreender as matérias mais difíceis na faculdade, não consiga extrair daquele módulo, daquele capítulo, o que você precisa usar No seu dia a dia como médico nos seus plantões. Talvez você não aguente mais estudar da mesma maneira. Começando lá pela epidemiologia e seguindo sempre os mesmos métodos. Sabe aquela sensação de ter branco na hora H? Você não lembrar, por exemplo, de uma dose, De uma prescrição? você não conseguir realizar um procedimento ou até mesmo reconhecer um paciente grave na hora que ele mais precisa de você. Se você já sentiu isso, você sabe o que eu estou falando, mas se você nunca sentiu isso ainda, é porque não chegou a sua hora. Pode ser que você já esteja doido para começar a ganhar sua grana, dar os seus plantões, realizar seus sonhos, mas você não se sente completamente seguro ainda para fazer isso. Talvez você esteja seguro para fazer só o básico, mas treme só de imaginar se atendendo um paciente grave na sala vermelha. Talvez, cara, você já esteja trabalhando há algum tempo. SF quanto no pronto-socorro. E tem uma certa segurança, mas quer aprender mais, quer estar mais capacitado. Saber manejar qualquer paciente. Realizar os procedimentos mais recorrentes numa sala vermelha, talvez aqueles mais complexos também. E como a gente fala aqui, Virar uma máquina de salvar vidas. Esses são os grandes medos. Dos estudantes de medicina que formam ou que formaram nos últimos anos. Eu sei que isso faz muito sentido para você, porque já fez muito sentido para mim. Isso acontece claramente pelo abismo que existe entre teoria e prática. Mas a verdade é que uma não pode andar longe da outra. Nem na sala de aula, nem quando você estuda no quarto da sua casa. Você não fez 6 anos de medicina para fazer uma prova no final. Mas sim para virar médico. Eu sou o Igor Minassa. Eu sou o Romo Oliveira e bem-vindo ao Projeto PS Zerado. A gente vai te mostrar o caminho que você precisa seguir para manejar qualquer paciente no pronto-socorro. Todos os seus pacientes, mesmo aquele que você não sabe o diagnóstico, com segurança e com tranquilidade. E nesse primeiro episódio eu vou te mostrar o que a faculdade não está te ensinando. Vamos lá, eu vou te ensinar a manejar qualquer paciente, mas será que isso é possível? Será que dá para aprender isso na faculdade ainda? Isso é simples de aprender, inclusive na faculdade, mas não é fácil não. Para você ter ideia, o Gustavo, que é aluno nosso, ele tinha uma dificuldade muito peculiar. Ele tinha muita dificuldade de entender o que ele realmente precisava para dar um plantão com segurança. Eu formo daqui a cerca de 7 dias e naturalmente veio aquela ansiedade de estar em dia, de estar com o conteúdo minimamente em dia para poder dar um atendimento digno. Eu comecei minha empreitada lendo livros de emergência, um livro muito bom de emergência, inclusive. Só que naturalmente eu percebi que eu estava demorando às vezes um dia para estudar um tema. E as aulas dos meninos, elas conseguiram me dar o que eu estava buscando, que era mesmo numa reta final, ter uma abordagem prática. Quer dizer, é aquilo que eu realmente usaria no pronto-socorro. E comparando as aulas com o livro, eu percebi que realmente o conhecimento das aulas é 100% suficiente para manejar absolutamente qualquer paciente que chega na emergência. Eu consegui derrubar esse anseio meu, poucos dias numa imersão, passar por todo o conteúdo. Não conseguiria de maneira nenhuma através dos livros e não conseguiria ter a bagagem prática que os meninos passam pra gente também. Eu não sei se você percebeu, mas o Gustavo, ele estava na reta final de formar e hoje ele está aí zerando o PS. Cara, isso é muito comum. E eu fiz meio que igual o Gustavo. No começo eu não sabia exatamente o que ia fazer. Isso só melhorou quando eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. Mas paciente grave dá medo mesmo. Dá medo de você esquecer algum passo, de dar um branco, você esquecer de fazer alguma coisa importante que vai mudar o manejo daquele paciente. Mas você deve estar se perguntando, mas como assim manejar um paciente sem saber o diagnóstico? Mas Rômulo, tem centenas de diagnósticos, tem um monte de doença para saber, tem um monte de paciente grave, cara. Como que eu vou saber isso tudo? Calma, que é o seguinte. A primeira coisa que você precisa é saber a teoria da pizza. E a teoria da pizza é o seguinte, foi a virada de chave que eu tive
Quando eu percebi que no pronto-socorro, no plantão, as coisas são muito mais simples. Mas eu vou te ensinar a teoria da pizza daqui a pouco. E a segunda coisa que você precisa saber é sistematizar o atendimento de um paciente grave. Eu já vou te adiantar que essa é pro episódio 2. Isso faz muito sentido quando eu lembro da Aninha, que tinha essa mesma sensação, essa dificuldade de manejar um paciente grave. No meu primeiro plantão eu peguei dois pacientes assim, graves, que foi um infarto e um choque hipovolêmico. Se eu não tivesse realizado o curso, acredito que eu teria tido muita dor de cabeça com os pacientes. Às vezes a faculdade te ensina, mas ela não te prepara exatamente. E você não se torna médica, você constrói o ser médica. E hoje, graças a eles, eu construí muito o meu ser médica. A Aninha já está no treinamento há mais de um ano. Se você não percebeu, ela está mandando muito bem agora. Isso aí me lembrou da época do meu primeiro plantão, porque eu vivia querendo fugir do paciente grave, eu me escondia na sala vermelha. Mas essa história eu vou te contar daqui a pouco, você vai entender. Só que o mais louco aqui é o seguinte, quando você compreende o que a gente vai te ensinar, o seu primeiro plantão, a partir de agora, já vai ser muito diferente. Meu nome é Hamilton, sou médico formado há 4 meses. Quando eu me formei, eu tinha uma vivência prática muito em trauma, só que eu escolhi trabalhar 1 ano. E me deparei com o momento de eu chegar numa emergência, no UPA, num PS clínico, né, generalista, e não saber muito bem os manejos. A gente recém-formado esquece que a maioria dos pacientes vai ser uma cefaleia, uma dor abdominal das mais diferentes etiologias, IVAs, né? E a gente só fica focando no paciente grave, desesperador, intubação, né? Tudo que você não sabe parece que é o pronto-socorro à base disso aí. O conteúdo do PS Zerado apareceu pra mim e falei, caramba, é isso que eu preciso, assim. Te mostrando na prática o que você tem que fazer. De cara, eles te mostram como que é o teatrinho de uma emergência, é um roteiro, né? Para onde você tem que levar o paciente, para quem que você pede para separar o material, o que você precisa naquela hora para aquele tipo de paciente. E como que você acalma as coisas num plantão e consegue depois pensar com calma em como tratar. E você fica assim muito assegurado de como você vai agir numa emergência. E meu primeiro plantão, eu já estava engolindo o conteúdo deles, foi tudo tranquilo, assim, não tive muita gravidade de fato. E quando chegou meu primeiro paciente crítico, que eu tive que entubar, na minha cabeça veio na hora, todas as dicas que eles dão, as drogas, as doses, e não teve nenhum problema, foi tudo muito tranquilo. Então, desde o paciente mais simples até o paciente mais grave, eles têm o conteúdo todo bisurado. E não é somente droga, não é só teoria, é a medicina na prática. O PS Zerado mudou minha vida como acadêmico para médico e eu espero que mude a sua também. Cara, o Hamilton é muito massa. O Hamilton foi pra Marinha, a gente deu presente pra ele, a gente troca mensagem direto. E se tem um cara que gosta de paciente grave, que gosta de paciente crítico, é ele. Por mais que eu tente cercar minha vida de verde, se tem negócio que eu gosto na medicina é emergência mesmo, pronto-socorro. Eu tenho que ter a humildade de afirmar que recém-formado está 100% preparado não, está muito longe, mas sempre correr atrás. Recomendo para todo mundo aí que faz medicina. Esse projeto é para você que quer zerar o PS. E cara, zerar o PS é muito mais que ter uma tela vazia. Zerar o PS é entender o jogo, entender o teatro que existe nas relações do pronto-socorro. Zerar o PS é atender bem, de forma prática. Zerar o PS é saber o passo a passo de todos os procedimentos. Zerar o PS é ter segurança de verdade com qualquer paciente grave. Ou seja, ficar realmente tranquilo para trocar um pronto-socorro, até mesmo sozinho. Você lembra que eu te falei aquele lance de virar a chave? A primeira coisa que eu percebi é que eu não sabia dizer o que é cair no plantão. Eu sabia dizer que ia cair na prova. Era isso que eu sabia. O que eu realmente precisava saber para dar um plantão? Quer ver? Pega aí um livro da sua casa agora e grifa para mim nesse livro o que você vai ter que atender no pronto-socorro. O que vai cair ali no seu plantão? O que de um tratado de cardiologia, de cirurgia, de ginecologia ou de clínica médica você precisa grifar para dominar o PS? E se a sua resposta aí é não, cara, de alguma maneira o projeto PS Zerado é para você. Porque o seu projeto atual, o seu plano atual não está dando certo. E para isso a gente vai te ensinar os 3 pilares que você precisa dominar para zerar o pronto-socorro.
primeiro lugar, você precisa entender o que é a teoria da pizza. Segundo, entender o que está te impedindo de aprender o que realmente importa. E no episódio 2 eu vou te mostrar os 3 passos para você zerar o PS e atender qualquer paciente grave. Mas tudo começou lá em 2012, mais especificamente no dia 28 de novembro de 2012, que foi o dia que a gente formou. A gente formou junto, na mesma faculdade, aqui em Vitória do Espírito Santo, e depois cada um acabou seguindo um caminho diferente. Logo que a gente formou, eu fiquei uns 2 meses mais ou menos sem trabalhar. Fui para a Bahia, viajei um pouco, fui descansar, mas eu lembro perfeitamente, estava um dia na casa da minha avó, aqui em Vitória, minha mãe estava aqui também, e uma amiga minha, Lívia, me mandou uma mensagem no Messenger do Facebook, eu não sei se você usa isso ainda, perguntando se eu queria fazer um plantão. Minas, você quer fazer um plantão amanhã? Isso era um sábado à tarde ou à noite, e o plantão era no domingo, era um plantão domingo, 24 horas, e meio sem pensar muito, eu falei que sim, que eu queria fazer. Na mesma hora que eu falei isso, não sei se você já sentiu isso alguma vez, você queria retirar, queria voltar atrás, mas o Messenger não dá para apagar a mensagem igual no WhatsApp. Então, eu fui fazer o plantão. Eu acordei muito cedo, eu tive uma dificuldade extrema, eu não tenho insônia, mas eu tive muita insônia nessa noite, porque eu fiquei um pouco angustiado, afinal de contas era o meu primeiro plantão com o médico, meu CRM na reta. E aí, acordei cedo, o plantão era uma distância mais ou menos 1 hora de Vitória, uma cidade chamada Marechal Floriano, aqui no interior do estado. Cheguei lá, comecei a fazer os meus atendimentos e o tempo foi passando, né? O começo do plantão foi relativamente tranquilo, teve poucos atendimentos e eu achei que ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem. Só que algumas horas depois começou a aparecer muito paciente. Nesse dia eu cheguei a atender mais de 100 pacientes em 24 horas. Foi chegando a hora do almoço, eu tinha levado minhas marmitinhas, mas eu ficava com vergonha, eu não sabia se eu podia parar de atender para almoçar, eu ficava com vergonha do que os funcionários iam pensar, se os pacientes iam ficar putos comigo. Foi acumulando paciente. Na entrada do meu consultório tinha um banquinho, tipo um banquinho de igreja, assim, logo do lado, estava lotado de pacientes, tanto os pacientes que eu não tinha atendido ainda, como os pacientes que eu precisava reavaliar. Foi chegando sutura, foi chegando aqueles pacientes mais recorrentes, cefaleia, gastroenterite, infecção de via aérea superior, e eu atendendo os pacientes. E chegou um paciente mais grave, chegou um paciente infartando para mim no pronto-socorro, isso era 2 horas da tarde, eu não tinha nem almoçado ainda. E aí o desespero realmente começou a bater. Pra você ter ideia do quão desesperado eu estava, eu pensei em ligar para minha mãe para ela me ajudar, só que minha mãe nem médica é. E aí eu percebi que eu estava completamente desesperado. Teve um momento do plantão que eu entrei no repouso médico, eu sentei, eu comecei a literalmente chorar, pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O desespero bateu de um modo que eu não imaginava que eu ia sentir. Eu nunca fui muito inseguro em relação às coisas na minha vida, mas nesse primeiro plantão eu fiquei completamente desesperado. O tempo foi passando, eu consegui almoçar, os pacientes ficaram me esperando. Eu continuei os meus atendimentos, mas a cada atendimento eu tive uma sensação que talvez você já tenha experimentado se você formou, se você não provou ainda dela, porque você ainda não deu o seu primeiro plantão. A cada medicação que eu prescrevia, até uma simples dipirona, eu tinha uma sensação de que o pior cenário poderia acontecer. Eu ficava imaginando que meu paciente ia apresentar uma reação alérgica à medicação, um efeito adverso, que eu estava prescrevendo uma dose errada. Eu não conseguia me lembrar exatamente qual era a dose máxima daquela medicação, como eu ia diluir aquela medicação corretamente. O plantão foi passando, e eu percebi que eu não precisava ter passado por tanto perrengue assim. Eu poderia dizer para você que foi inclusive arriscado da minha parte. Terminei as minhas 24 horas de plantão. À noite, o meu plantão noturno, eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande de dormir realmente, mesmo não tendo o paciente aguardando. Toda vez que fazia um barulho no frigobar, aquele barulho mais alto, eu acordava. Quando eu vi os passos dos funcionários no corredor, eu achava que era um paciente que estava chegando, e eu ficava imaginando o tempo todo que ia chegar um paciente muito grave para mim, do nada, no meio da madrugada, que alguma coisa de muito ruim ia acontecer. Acabou o plantão, 24 horas, eu voltei para casa e eu passei mais ou menos 3 semanas em Vitória e redondezas, dando os meus plantões antes de me mudar para Bahia. E cada plantão era um novo perrengue, e essa sensação de que alguma coisa muito errada, alguma coisa muito ruim podia acontecer. E aí, depois dessas 3 semanas, eu voltei para Bahia, onde meus pais moram, e eu fiquei lá durante o ano de 2013 inteiro, dando plantão em emergência, sala vermelha. Depois de muitos plantões e de viver intensamente muito essa rotina, eu dava mais ou menos 120 horas de plantão por semana.
Aí eu comecei a pegar segurança em relação aos procedimentos mais recorrentes, mais complexos do pronto-socorro, tipo intubação orotraqueal, acesso venoso central. Aí depois desse ano de 2013, eu voltei para Vitória para estudar para a escola de residência, mas o meu amigo Rômulo, ele teve uma história bem diferente da minha, ele seguiu um caminho bem diferente do meu. Verdade, minha história foi um pouco diferente, assim. Eu era um pouco mais inseguro, eu tinha um pouco mais de medo. Inclusive, para você ter ideia, quando a gente formou em outubro, mais ou menos, novembro, eu dava para tirar o CRM. E meu foco ali, no meu último ano, eu estava muito focado para passar na prova e acabei passando em São Paulo, passei para cirurgia geral em São Paulo e eu ia começar a residência em março, né? 1º de março começa a residência. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte: olha, eu não vou tirar meu CRM agora, vou ficar aqui meio de férias, porque eu tinha uma insegurança, eu tinha medo de pegar ali o plantão, eu não tinha tanta certeza se eu estava pronto. E aí tudo bem, o tempo passou aí, novembro, dezembro, janeiro, quando foi chegando perto aí da época de entrar na residência mesmo, tem uma coisa lá no sul de São Paulo que chama leilão de vagas. O leilão de vagas me marcou um pouquinho essa história, porque como eu te falei, eu nunca tinha dado plantão ainda. Tava lá para assumir o cargo como R1 de cirurgia geral. E aí cheguei nesse leilão ficava um monte de pessoas no auditório, que era todo mundo que tinha feito a prova ali, e as vagas eram anunciadas e de acordo com a sua colocação, você meio que se candidatava ali, você colocava, eu quero essa vaga, eu quero aquela outra vaga. E aí tudo bem. Quando eu decidi pelo Hospital Ipiranga, fui fazer residência de cirurgia geral lá no Hospital Ipiranga, eu saí, todo feliz que eu tinha decidido. Primeira coisa que eu vejo, assim, quando eu saio, é um rapaz segurando uma placa, assim, escrito residência de cirurgia geral, Hospital Ipiranga. E eu falei, pô, é agora conhecer a galera, tomar uma, sei lá, fazer um churrasco. Não, velho. A gente foi dali para uma sala dentro do hospital, de lá dentro ali, a gente já saiu com uma escala pronta de todos os plantões daquele ano. E, bicho, até arrepio. Meu primeiro plantão era no primeiro dia da residência. Ou seja, faz as contas. Eu nunca tinha dado plantão como médico. Eu ia ter que assumir ali a emergência, que era um plantão na emergência, e aí eu ia ter que ser o cirurgião ali de plantão. Imagina, cara. Então, cara, essas primeiras horas, tudo que eu lembro é eu escondendo do paciente. Acho que eu fiquei algumas horas ali fugindo. Para você ter ideia, tinha uma porta que era de frente para a sala vermelha, dava a entrada para a rua, e era uma porta de correr dupla, assim, ó, grande. E a ambulância, ela encostava ali e basicamente o paciente já entrava por ali, o baleado, o acidente. E aí toda vez que a ambulância, obviamente, ficava fazendo a sirene tocando ali, toda vez que eu ouvia esse barulho, eu falava, cara, eu vou lá pro consultório, sei lá, vou atender alguma coisa, eu vou ver um exame, e eu saía daquele ambiente da sala vermelha. Eu dava plantão com mais 2 colegas ali. Então eles acabaram ficando ali na emergência mais do que eu. Só que teve uma hora, velho. Claro, né? Eu não ia conseguir fazer isso por 24 horas. Porque eu tava ali, passando, e não prestei atenção. E quando eu vejo, tem uma maca vindo em minha direção, eu consigo ver essa maca vindo em minha direção, e atrás era a sala vermelha, e eu simplesmente tive que entrar na sala vermelha com o paciente. E uma vez que eu tava lá dentro, eu tinha que atender aquele paciente, não tinha mais como eu fugir. Era um acidente grave, e a primeira coisa que eu fiz foi seguir para a cabeceira do paciente. E esse paciente veio com ambulância, com o médico. E eu lembro que o médico veio do meu lado para me contar a história e eu comecei a pensar ali no ATLS. Eu sabia o ATLS, sabe? Eu tinha a teoria. Eu tinha toda a teoria, eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. Só que a primeira coisa que eu fiquei tão travado ali, me deu tanto branco, que a primeira coisa que eu pedi pro cara foi um otoscópio. Você me dá um otoscópio aí. E aí o médico olhou para mim assim e falou, calma. Você tá no caminho certo, continua. E aí depois desse dia, obviamente dentro da residência eu tive que dar um monte de plantão ali. E eu precisava dar plantão para me virar também. Eu estava morando em São Paulo, eu precisava pagar minhas contas, eu precisava enfrentar um dos maiores medos, um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades da vida adulta, meu caro, que é o boleto. Eu precisava pagar aquele camarada. E para isso eu tinha que dar plantão por fora, porque a bolsa de residência não me sustentava lá em São Paulo. E aí, quando eu comecei a dar meus plantões, eu comecei a ter mais experiência, ter mais prática, ganhar mais segurança. E uma coisa que eu tive certeza depois disso tudo é que eu nunca mais ia fugir de um paciente grave, eu nunca mais ia fugir da sala vermelha, eu nunca mais ia me esconder de um procedimento. E aí, olha como é que são as coisas, né? Anos depois, lá na residência de cirurgia vascular, eu esbarrei comigo de novo. E a verdade é que a gente percebeu uma coisa que era muito óbvia pra gente. Ninguém precisa passar por esse mesmo perrengue que eu passei, ninguém precisa passar pelos mesmos perrengues que o Igor passou para você ter segurança para manejar um paciente grave, segurança para tocar
um pronto-socorro, segurança para zerar o PS. É por isso que a gente está aqui, para te mostrar esse caminho. Mas você sabe por que o Rômulo tá te falando isso? É muito provável que o Brunão, nosso aluno, ia passar pelos mesmos perrengues que a gente passou. Porque ele já tinha um projeto, ele já tinha um plano, já tinha um caminho traçado. Tenho 3 meses aproximadamente de formado. Eu tinha muita segurança de dar plantão, dar o meu primeiro plantão. Na minha cabeça só tinha a parte teórica, entendeu? Mas eu não tinha praticamente nada da prática, o que a gente vivenciou no internato. Eu lembro que o meu primeiro plantão foi no final de dezembro. Trouxe meu caderninho e aquilo me ajudou demais, aquele caderninho. E antigamente eu só pegava plantão, né, só diurno, plantão porta, verde, só atendendo ficha básica, diarreia, jeca, né, infecção de viária superior, coisas básicas. Atualmente, em 2 meses e meio, já comecei a pegar plantões noturnos, fui notado pela equipe, fui notado e fui chamado para ser chefe de plantão. Atualmente eu já sou chefe de plantão da UPA Central daqui de Mauá, em São Paulo, entendeu? Assumo a porta vermelha todos os domingos, conduzo os casos críticos, graças ao PS Zerado. Mas uma coisa que você não percebeu do Bruno é que, como ele já tinha um caminho, como ele já tinha esse projeto, ele conseguiu, a despeito dos perrengues, chegar muito mais longe e muito mais rápido, com muito mais confiança. Mas e aí, você lembra daquela pergunta do livro de grifar? Será que para dar plantão você precisa saber de tudo de clínica médica? Isso que eu vou te mostrar aqui é a teoria da pizza. Imagina o seguinte, essa pizza aqui é todo o conteúdo de clínica médica. Mas qual fatia dessa pizza, qual fatia da clínica médica você precisa saber para dar o plantão? Quais são esses 10% que realmente fazem diferença? Imagina aqui, para ficar mais visual, será que você precisa saber a classificação TNM do linfoma de Hodgkin? Será que você precisa saber, na ponta da língua, uma classificação de Mirise, por exemplo? Será que você tem que saber o atendimento de um paciente com doença do refluxo, por exemplo? Ou um paciente com apendicite? Ou um paciente com ITU? É isso que eu quero te mostrar. Desses 100% que é clínica médica, desses 100% que é cardiologia, 100% que é infectologia, eu preciso que você saiba estudar os 10%, que é o que vai cair, não na sua prova, meu caro, mas cair na vida. E isso aqui é a teoria da pizza. Isso vai fazer muito sentido para você quando você olhar essa tabela aqui. Dá uma olhada. Isso aqui é uma tabela do DataSUS e ela está mostrando para você um montante de atendimentos por capítulos do CID. Dá uma olhada no capítulo 4, onde você tem ali mais de 13 mil atendimentos de urgência. E aí quando você vê diabetes, ela representa quase que 10 mil atendimentos. Ou seja, diabetes é o 10% que eu quero. Dá uma olhada no capítulo 11, doenças do aparelho digestivo. Olha a apendicite ali, representa quase 1/5 dos atendimentos. Pancreatite, colelitise. Você entende agora? A teoria da pizza é isso. É para te mostrar o que você precisa começar a estudar a partir de agora. É para te mostrar o que é importante. E você precisa fazer esse gerenciamento. É isso que a gente mostra aqui no PS Zerado. O Rômulo acabou de te mostrar a teoria da pizza. E agora eu quero te mostrar o que está te impedindo de zerar o PS. E eu vou dividir isso em 3 partes. Em primeiro lugar, a faculdade não te dá o bizu. O que isso significa na prática? Você passa 6 anos estudando, você recebe ali uma carga teórica muito elevada, mas quando você precisa aplicar isso na prática, você tem uma dificuldade extrema. Isso também aconteceu comigo. Quando a faculdade está te falando, os professores estão te falando sobre relação médico-paciente, você precisa cultivar um bom relacionamento médico-paciente. O que isso significa na prática? Eu comecei a entender isso quando eu comecei a partir dos meus plantões e comecei a trabalhar efetivamente. Ser educado por ser educado, a gente aprende em casa. O que realmente vai mudar o jogo na prática, quando eu falo de relações interpessoais, seja com seus colegas de trabalho, com os funcionários do hospital que fazem parte da equipe multidisciplinar e efetivamente com o seu paciente, vou te dar exemplos práticos aqui para que você entenda isso, entenda como isso realmente acontece. Quer ver um exemplo? Imagina que no hospital que você trabalha tem um fisioterapeuta lá na UTI, mas você não tem fisioterapeuta que trabalha com você no pronto-socorro. Imagina que você passa por esse cara todos os dias, você nem dá nem bom dia para ele, você não sabe nem o nome dele. Agora imagina que você passou por uma situação de alto estresse, tá manejando um paciente grave e você, a duras penas talvez, acabou de entubar esse paciente. E agora você precisa conectar esse paciente no ventilador mecânico e talvez você não tenha tanta intimidade com isso. E aí você está apresentando uma dificuldade de manejar esse paciente e você pensa, vou ligar para o fisioterapeuta que está lá na UTI, que eu sei que ele vai me ajudar em relação a isso. Será
que se você passa por esse cara todos os dias, não dá nem bom dia, não sabe nem o nome dele, será que ele vai sair do setor dele? Não é a obrigação dele, para te ajudar no pronto-socorro. Você sabe que é muito comum, quando você está num plantão noturno, que a equipe de enfermagem vai lá chamar o médico quando tem um atendimento. Isso é extremamente comum. Mas talvez você não saiba que isso não é uma obrigação do enfermeiro e da enfermeira. Isso, na verdade, é uma gentileza que acabou se perpetuando ao longo do tempo. Pensa comigo. Será que se você não é bem relacionado com a sua equipe de enfermagem, será que se você não trata eles com gentileza quando você chega no plantão, será que quando você chegou lá no seu primeiro plantão, você não foi se apresentar, você não deu bom dia para ninguém, você não sabe o nome de ninguém, você entrou direto para o repouso médico? Será que a sua equipe de enfermagem vai ter respeito por você, vai estar estimulado a ir lá te chamar? Será que você vai ter que ficar o plantão inteiro acordado no consultório do pronto-socorro? Ou então entrar em embates com eles por nem entender por que isso acontece? Outra coisa que a faculdade não te ensina são os bizus na hora de conseguir um plantão. As perguntas certas que você precisa fazer antes do seu plantão. E é muito natural que quando a gente está começando, a gente fique completamente perdido em relação às perguntas que a gente efetivamente precisa fazer para zerar o PS, para chegar preparado no pronto-socorro. Será que você está lembrado de perguntar? Será que sua faculdade te ensinou a perguntar exatamente onde é o plantão? Qual a estrutura do plantão? Tem UTI nesse plantão? Tem tomógrafo? Tem exames disponíveis para você? Quais são esses exames? O que você efetivamente tem disponível naquele plantão? Você está lembrado de perguntar quando você vai receber, como você vai receber? Pessoa física, pessoa jurídica? É bruto ou líquido? Será que isso faz diferença? Afinal de contas, depois que você der o seu plantão, você vai ter que receber alguma coisa. Como que você vai fazer isso? Esses são os detalhes que provavelmente você não está aprendendo ou que você não aprendeu durante a sua graduação. E isso é o que realmente vai fazer diferença na prática. Estou dizendo que você não precisa saber e não precisa conhecer a pizza como um todo, mas é extremamente importante que você domine os 10% da fatia, e isso faz parte dos bizus que a faculdade não te ensinou. Exatamente as perguntas certas que você precisa fazer. Quando eu penso em faculdade, eu lembro de uma coisa muito importante também. Paciente não é questão de prova. E a gente está mal acostumado a pensar nisso. Porque a gente está fazendo prova o tempo inteiro, pensando em prova o tempo inteiro. Por exemplo, imagina aqui uma questão de prova. Seu João, 85 anos, precordialgia, irradiação para o membro superior esquerdo, hipotensão, taquicardia, e aquela foto do eletro lá e você vai e marca a letra A, sei lá, síndrome coronariana aguda. O que isso tem de diferente da prática? Na prática, o seu João não te fala nada se você não perguntar. Na prática, quem tem que pensar em síndrome coronariana, quem tem que pedir o eletro é você. Ou seja, o raciocínio clínico é todo seu, a anamnese é toda sua, o exame físico é todo seu. E isso é muito diferente do que a gente está acostumado. Isso é muito diferente do que você está sendo treinado todo dia. Você é treinado fazendo prova, você é treinado e se comparado, ou até se sente melhor quando você vai bem numa prova, mas isso não tem nada a ver como você vai ser no pronto-socorro, a não ser que você comece a perceber isso agora. Outra falsa sensação que a prova dá é o seguinte: imagina lá, tem um caso clínico que você responde lá que você precisa prescrever para aquele paciente dipirona, ou precisa prescrever um antibiótico, ou qualquer outra coisa do tipo. Só que na prática, a sensação de prescrever é outra. E aí, quando você prescrever essa droga, que pode ser até uma droga simples, como você nunca prescreveu ela antes, você não tem segurança no efeito colateral dela. Imagina aí, sua primeira vez que você prescreveu dipirona, e aí vem a enfermeira logo depois e fala assim: doutor, aquele paciente que você passou de dipirona não está bem. A dipirona pode dar um pouco de contenção, talvez o paciente tenha se sentido mal. E é esse tipo de coisa que a prova te afasta da prática. É por isso que você precisa perceber isso a partir de agora. Esse é o tipo de coisa que está impedindo você de perceber o que realmente importa para você. O terceiro ponto aqui é o seguinte: você já parou para pensar efetivamente qual o peso do carimbo? A responsabilidade que você tem agora? Talvez pegar o carimbo seja uma das sensações, um dos desejos mais intensos que um estudante de medicina que acabou de se tornar médico tem. Só que isso é uma mistura de alegria com desespero. Porque ao mesmo tempo que pegar o carimbo simboliza essa transição, onde você efetivamente tem um número agora, você tem um CRM, isso faz de você médico. E ao mesmo tempo traz aquela sensação de desespero, porque agora a responsabilidade é sua. Ao longo da faculdade, você foi treinado durante o internato, por exemplo, através de simulações assistidas. Você teve ali um preceptor, um residente para te orientar. E muitas vezes isso causa uma sensação na gente de comodismo. Eu fico acomodado porque sempre vai ter alguém na retaguarda. Sempre vai ter alguém carimbando para mim. Mas e agora? É só você
É você e o seu carimbo. Para pensar comigo. O carimbo, ele é muito leve, concorda? Só que o peso que o carimbo tem nas costas quando você forma é extremamente grande. Isso acontece muito porque a gente não é efetivamente preparado para esse momento. O senso de responsabilidade na gente durante a faculdade, durante o internato, ele ainda não está aguçado. Eu fico muito acomodado com o desfecho final de cada caso quando a responsabilidade não é toda minha. E quando chegar a sua vez de dar alta para o seu paciente, com seu carimbo, você vai experimentar uma coisa que eu também senti demais. Quando o seu paciente for embora, você vai ficar se perguntando, será que eu deveria ter solicitado algum exame antes desse paciente ir embora? Será que eu passei realmente a dose certa? Será que a posologia estava correta? Será que meu paciente vai seguir o tratamento? Será que meu paciente vai morrer em casa? Será que ele vai me processar por causa de alguma coisa que eu fiz errado? Esse é o maior desafio de estar com o carimbo na mão, com o seu carimbo na mão, sentindo o peso dele. E é exatamente por essa razão que a gente está aqui. Eu não quero que você passe as mesmas coisas que a gente passou e você não precisa passar por isso. Só que eu preciso te falar mais 3 coisas. É o seguinte, comenta aqui embaixo o que você achou do episódio 1, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, envia esse link para um amigo seu que não vai passar, que você não quer que passe pelos mesmos perrengues que a gente passou. Segunda coisa, cara, não esquece nunca, quando você estiver pensando na prática da teoria da pizza, lembra do que realmente é importante. Lembra de separar o joio do trigo, o paciente da prova. Lembra do peso do seu carimbo, meu amigo. Isso vai fazer diferença para você estar pronto para atender um paciente grave. Como eu te prometi, agora eu vou te ensinar o terceiro pilar. Como manejar um paciente grave em 3 passos.